Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no grupo Fraternidade Espírita Allan Kardec. Continuando o nosso tema do encontro passado, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na nossa reunião anterior, nós tratamos da parte da salvação dos ricos, de preservar-se da avareza, de Jesus na casa de Zaqueu, e da parábola do mal rico e da parábola dos talentos. Agora vamos dar continuidade ao restante do capítulo com os comentários pertinentes a ele, mas antes vamos ler uma pequena mensagem aqui de André Luiz, de Meimei, para que possamos iniciar nossos trabalhos da noite. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Então, esta mensagem que nos convida à esperança, à fé e à confiança serve para nos ajudar a iniciar nossa reflexão da noite. E vamos então convidar todos a fazer nossa prece inicial. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua paz, pela tua proteção, e te pedimos que nos ilumine, que nos abençoe e nos proteja a todos. Te agradecemos, Senhor, por esse período de pandemia estar atenuando os seus efeitos e por já podermos conviver novamente em sociedade com mais tranquilidade, certamente ainda com alguns cuidados, mas bem menos preocupados do que antes. Te agradecemos, Senhor, pela paz que nos envolve e te pedimos que as bênçãos da noite de hoje nos envolva a todos, aos nossos familiares e amigos, que beneficie também aqueles que nos querem prejudicar, tanto encarnados como desencarnados. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Assim seja. Então, passando aqui para o tema da utilidade providencial da riqueza, sobre provas da riqueza e da miséria, o Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito claro que são duas provações com as suas particularidades, mas com os seus graus de dificuldade. Tanto a prova da riqueza exige daquele que a recebe a capacidade de saber administrar o dinheiro em favor da comunidade, não usar apenas para si, como de outro lado a prova da pobreza, da miséria, exige muita paciência, muita fé, muita resignação, para que a pessoa não se perca nos caminhos do mundo e se entregue à criminalidade ou a outras práticas menos dignificantes. E no Evangelho diz o seguinte: quando Jesus disse ao moço, ao jovem mancebo, que eu inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, e mandou que ele se desfizesse de todos os seus bens, não pretendeu Jesus estabelecer isso como um princípio absoluto. Nós, inclusive, já comentamos sobre isso no nosso encontro anterior, ao dizer que cada um tem a sua missão, a sua história de vida aqui na Terra, e, consequentemente, aquilo que é exigido de um, não necessariamente também é exigido de todos, que cada um de nós tem o seu próprio compromisso com a sua consciência, com seus débitos do passado e, acima de tudo, com a lei de Deus. Por isso,
é importante que o homem saiba que tem a missão de trabalhar pela melhoria do planeta e que esse esforço ele não exige necessariamente que haja dinheiro para isso. Inclusive hoje de manhã eu estava dando aula para as crianças na evangelização infantil e o tema era mais ou menos esse, era tema sobre solidariedade. E aí tinha a história de um ursinho que andava pela floresta e ajudava todos os animais. Tinha lá um hipopótamo com o pé enganchado numa árvore e o ursinho chamava os outros animais da floresta para ajudarem o hipopótamo a se soltar daquele buraco que prendia a perna dele. Tinha um incêndio na floresta e ia lá tentar ajudar um bicho preguiça que estava em perigo. Tinha um outro urso mais idoso carregando umas compras pela floresta e ele ia ajudar a carregar a sacola. Então, nós vemos e destacamos isso para as crianças, que não é preciso ter dinheiro para poder fazer o bem. Você pode ajudar o próximo das mais diversas maneiras. Tanto que tem pessoas que têm muito dinheiro e não ajudam qualquer outra pessoa. E tem outras pessoas que não são beneficiadas financeiramente, mas que ainda assim utilizam todos os seus potenciais em favor da coletividade. Porque, como falamos na parábola dos talentos, todos nós temos um talento pelo menos. Basta que nos esforcemos em identificá-lo, em desenvolvê-lo e, acima de tudo, em voltá-lo para a prática do bem. Prosseguindo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala também sobre a desigualdade das riquezas, que é um tema muito polêmico, muito palpitante, né? Desperta ali visões contraditórias, o capitalismo, o socialismo e esses embates que se prolongam ao longo da história da humanidade. Mas o certo é que, conforme até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, que a igualdade plena das riquezas, ela não está dentro da lei da natureza, digamos assim. Porque mesmo que nós pudéssemos fazer um exercício mental de pegar hoje toda a riqueza da terra e dividir igualmente entre as pessoas, em pouco tempo novamente teríamos alguns ricos e outros pobres, porque cada um tem um tipo de comportamento. Tem pessoas que são mais de dissipar os bens, de pegar seus bens e torrarem logo com tudo que vê pela frente, enquanto outros são mais capazes de criar negócios, de gerir riquezas, né? Então, tanto que nós vemos isso acontecer em muitos casos de herança, em que alguns filhos herdam dos pais a mesma quantia de dinheiro e uns conseguem fazer esse dinheiro multiplicar, enquanto outros fazem a herança sumir muito rapidamente. E isso faz parte do progresso. Além desta particularidade, precisamos deixar destacado que a concentração de riqueza nas mãos de algumas pessoas é uma ferramenta para promover o bem da própria sociedade, porque tem pessoas que têm uma capacidade mais inovadora, uma capacidade mais ousada, digamos assim, e com esses recursos desenvolvem novas tecnologias que auxiliam no avanço da ciência. Então, nesse período mesmo de pandemia que estamos passando, se tivéssemos essa igualdade de riquezas aqui na Terra, certamente não teríamos como desenvolver pesquisas tão avançadas e tão rápidas para desenvolver a vacina, porque é um estudo que exige muito dinheiro para poder ser realizado. E da mesma forma são outros avanços que a humanidade tem alcançado, como por exemplo as viagens espaciais. E eu me lembro que quando eu era criança eu ficava me perguntando assim: meu Deus, tanta gente passando fome no mundo e o povo gastando dinheiro com viagem espacial. E eu não entendia isso. Mas hoje em dia ainda vejo pessoas falando sobre isso, adultos, e já tem uma visão diferente, que após alguns estudos que a gente faz, a gente percebe que essas viagens espaciais, elas trazem avanços para toda a nossa sociedade. Muitas tecnologias que nós usamos no nosso dia a dia foram desenvolvidas inicialmente através dessas pesquisas, tanto em viagens espaciais, como em viagens submarinas, como até mesmo essas expedições a ambientes muito inóspitos do nosso planeta, né? Você vai lá, uma viagem, para que uma pessoa vai pegar e querer fazer uma expedição pelo Polo Norte, por exemplo? Ou tem um outro que vai escalar o Monte Everest. Ao longo dessas
muitas expedições e muitas aventuras, são desenvolvidas tecnologias para esses ambientes e que são depois revertidos para o nosso dia a dia, como por exemplo tecnologias de revestimento de roupa para poder proteger contra o frio, tecnologias que são capazes de desenvolver uma maior capacidade do ser humano de permanecer em ambientes com pouco oxigênio, né, em ambientes mais profundos, ou até mesmo ferramentas que são utilizadas para procedimentos cirúrgicos, né? Então todos esses avanços são realmente importantes para o nosso dia a dia. Nós vemos aí essa questão da Fórmula 1, né, que é um meio que corre muito dinheiro também, e que nós às vezes pensamos assim, é muito dinheiro que se gasta realmente, mas por outro lado, muitos benefícios que nós temos nos nossos carros hoje em dia, especialmente no que diz respeito à parte da segurança do carro, veio das pistas de Fórmula 1. Então tudo no mundo é preciso ter esse equilíbrio para saber que o avanço tecnológico exige uma concentração de riqueza, mas cabe àqueles envolvidos nessas pesquisas, nesses estudos científicos, ter a responsabilidade de voltar o seu estudo para a sociedade como um todo, para a prática do bem e deixar de lado qualquer pensamento egoísta e meramente acumulador. É importante destacar também uma frase do Evangelho que diz assim: em relação à riqueza, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem a riqueza hoje, já teve ou terá noutra existência. Daí porque é muito importante nós compreendermos a lei da reencarnação. Por isso se refere muito a esta lei como sendo a chave, né? A chave de interpretação, a chave de compreensão e entendimento da lei de Deus. A reencarnação nos possibilita compreender tudo que é aparentemente desigual na sociedade. Por que é que alguns morrem tão jovens enquanto outros vivem 100 anos? Por que alguns têm tanto dinheiro enquanto outros nada conseguem nem para se alimentar basicamente? Por que alguns mal nascem e já são acometidos de doenças muito graves, enquanto outros passam a vida inteira, muitas dessas pessoas fumando, bebendo, e às vezes vivem aí muitos anos e não chegam a ter nada de tão grave na sua vida nesta encarnação. Mas, como nós sabemos, já falamos muito sobre isso, as reencarnações elas são solidárias entre si. Aquele que hoje abusou do corpo físico, excedendo-se na bebida, na comida, no cigarro e outros tóxicos, e não aparentou nenhum tipo de problema de saúde até agora, mas certamente lá no seu perispírito estão inscritas as marcas desses excessos e que irão gerar consequências em outras encarnações. Então às vezes a pessoa desencarna com saúde, mas pode ter comprometido alguma região do seu perispírito que quando for reencarnar vai afetar o seu corpo e vai nascer com aquela deficiência que não teve na encarnação anterior. A mesma coisa ocorre com tudo, inclusive em relação a essa parte da pobreza e da riqueza. E, como eu já falei agora há pouco, o Evangelho destaca aqui essa frase que diz assim: a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, temos que saber que seja em qual lado nós estivermos, temos que aceitar a vontade de Deus com resignação. Isso não quer dizer que aceitar a vontade de Deus seja ficarmos acomodados e então dizer: eu nasci pobre, terei que morrer pobre e nada posso fazer para mudar isso. Não, Deus muitas vezes nos dá as dificuldades para que nós possamos ser testados não só na paciência, mas também na perseverança, no esforço de superar aquelas dificuldades, mas sem nada fazer de errado, sem contrariar nenhuma lei divina, nenhuma lei humana também, para conseguirmos superar aquele problema. Por isso eu gosto sempre de dizer assim: quando Deus nos coloca em uma situação difícil, com certeza Ele não quer que a gente saia dela fazendo algo errado.
Então a gente não vai poder alegar como motivo a prática de algo errado por ter passado por uma dificuldade. É óbvio que nós não estamos aqui julgando as pessoas por esses atos, porque cada um tem o seu limite e quem sabe nós mesmos cometeríamos os mesmos equívocos se passássemos por dificuldades semelhantes. Então é preciso entender, acima de tudo, como diz lá no Livro dos Espíritos, que a caridade verdadeiramente compreendida por Jesus, ela abrange tanto a benevolência como também a indulgência e o perdão das ofensas. Nós precisamos, portanto, ter essa capacidade da indulgência, de entender a falha do próximo. E quando estivermos diante daquele lado da riqueza, por exemplo, entendermos a situação de quem está passando por algum problema financeiro e saber que nem sempre é fácil. Por exemplo, uma pessoa que está passando por muitas dificuldades dessa ordem está sempre sorrindo, está sempre sendo simpática e tranquila. Da mesma forma que a pessoa que está na situação financeira difícil, compreender que aquela pessoa que detém a riqueza não é inimiga dela, não tem culpa da sua dificuldade financeira, digamos assim. Então precisamos aproveitar as situações que aparecem na nossa vida para podermos desempenhar bem nossa tarefa nessa função, qualquer que seja ela. E lembrando que a verdadeira propriedade que nós temos não é a propriedade dos bens materiais. Não existe nenhuma fortuna, nem a do homem mais rico do mundo, que garanta a ele que ele estará rico amanhã. Qualquer tipo de fortuna pode ser derrubada por Deus com uma simples dificuldade de saúde, dificuldade financeira. E nessa época que vivemos hoje, em que a maior parte dos bilionários, se não todos, baseiam sua grande fortuna em especulações. E essas especulações financeiras variam muito, basta uma guerra explodir no outro lado do mundo para a bolsa de valores quebrar aqui e aí causar a ruína daquele que até ontem era um bilionário e gerar desespero para aqueles que são apenas apegados a essas fortunas sem compreenderem a lei de Deus. Então a verdadeira propriedade é apenas aquilo que o homem consegue levar deste mundo. E aí tem uma historinha engraçada que diz que tinha um cidadão que era muito rico e ele disse para a família, para a esposa e para os filhos que quando ele morresse, ele queria ser enterrado com todo o valor financeiro que ele tinha. E aí a mulher, que era muito apaixonada por ele e disse que iria fazer todas as vontades, quando ele faleceu, ela vendeu tudo, pegou o dinheiro e colocou numa arca muito grande lá junto com ele e já ia enterrar. Quando então chegou um parente dele mais sabido, Sozó tá sorrindo ali, já conhece a história, Sozó. Aí chegou um parente mais sabido dele e disse assim: não, lá para onde ele vai, ele não vai conseguir usar esse dinheiro, então eu vou dar um cheque aqui para ele, e vou ficar com o dinheiro dele, Aí ele leva o cheque e desconta lá, porque tanto faz para ele o cheque como o metal, o papel, não vai ter serventia nenhuma no lado de lá. E nós terminamos por nos iludir com isso e vivemos correndo no dia a dia nessa agonia constante em busca de fortuna, com a sensação de que essa fortuna vai nos dar a segurança. A verdade é que nós não estamos seguros nunca. A nossa segurança vem de Deus. Não tem nada que nos garanta o amanhã. Nada nos garante que amanhã estaremos com saúde, estaremos vivos, estaremos com nossos familiares, estaremos em qualquer situação que nos encontremos hoje. Mas isso não é motivo para nos desesperarmos. É motivo apenas para entregarmos nossa vida a Deus. Porque, como dizia Francisco de Assis, tudo que nós temos veio de Deus. E se Deus nos deu até agora, Ele pode continuar nos dando.
E se Ele não nos deu, é porque Ele sabe que não é o momento para isso, que esta situação que estamos vivendo no momento é a indispensável para o nosso progresso espiritual. Precisamos lembrar que, como diz lá a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Esse todas as coisas, as pessoas costumam entender como as coisas grandes, né? A causa primária do universo, a causa primária dos planetas, a causa primária das leis da natureza, mas Deus é a causa primária de tudo, inclusive das coisas aparentemente pequenas, do nosso dia a dia, da nossa saúde, da nossa doença. Tudo tem uma origem lá em Deus. Não quer dizer que Deus esteja lá a todo momento julgando de um por um, mas Deus criou a lei que rege, as leis que regem a todos nós. Por isso Ele é a causa primária. E quando nós nos desvirtuamos dessas leis, precisamos ser automaticamente reconduzidos para elas de alguma maneira. A maior lei que Deus criou é a lei do amor. E nós teremos que saber lidar com essa lei, queira ou não queira, queiramos ou não queiramos. Se a gente quiser compreender a lei do amor e aceitar que precisamos viver de acordo com ela, vai ser tudo mais fácil. Mas se nós quisermos fugir dessa lei, por alguns momentos Deus vai permitir que nós cometamos erros, que nós vivenciamos experiências, porque ao contrário do que muitos imaginam, as encarnações não são apenas de provas e expiações, muitas delas são apenas de experiências. Quantas e quantas pessoas, como eu já falei aqui, passam a vida inteira fazendo apenas tolices, besteiras, e parece que nada de ruim acontece para essa pessoa. Desde quando nasceu até quando morreu não teve uma grande dificuldade, nem financeira, nem emocional, estudou em boas escolas, teve um berço de ouro, mas praticou muitos excessos e morreu com 100 anos de idade quase, e nunca teve nem uma topada na vida, nunca teve nem gripe. Às vezes acontece isso. E a gente vai se perguntar por que será que acontece isso com essas pessoas? Porque também ali é uma encarnação de experiência. Meu filho, agora nessa encarnação aí eu lhe dei saúde, lhe dei família, lhe dei riqueza, lhe dei muito tempo de existência e você não aproveitou. Então agora vamos tentar de outra forma. Nessa encarnação que vem, você vai viver menos tempo, ou você vai nascer numa família com menos recursos financeiros, ou você vai nascer em uma família com perturbação no relacionamento, e aí nós vamos ao longo das várias encarnações vivenciando essas diversas situações, porque para que nós possamos dizer com propriedade aquela frasezinha que nós costumamos dizer quando estamos assistindo a um jogo de futebol, por exemplo, né? Na cara do gol o cara chuta para fora e a gente diz, se fosse eu não perderia esse gol, né? Então Deus vai nos colocar na cara do gol nas mais diversas situações da nossa vida, saber como nós lidaremos com a pobreza, com a riqueza, com a saúde, com a doença, com uma família estável, com uma família perturbada. E aí em cada uma dessas situações nós vamos aprendendo, nós vamos experienciando e vamos demonstrando o nosso engrandecimento espiritual, para que ao final possamos, depois de muitas e muitas encarnações, sair vitoriosos diante dessas tentações e dificuldades e sermos recebidos por Deus, por Jesus, pelos espíritos superiores, assim como Isabel de Aragão foi por Jesus, como conta lá no livro Isabel de Aragão, a Rainha Médium, em que ela, naquela encarnação, havia nascido em berço de ouro, muito rica, né, filha lá da realeza, casou-se também com um rei, e então nunca teve dificuldade financeira na vida, mas desde seus primeiros anos, desde 5, 6 anos de idade, ela já praticava a caridade constantemente, ia para a frente do castelo, levar comida para os pobres, rezar pelos pobres, ajudar a curar suas feridas, e assim cresceu a vida inteira, apenas servindo as pessoas das mais diversas formas. Nunca se deixou iludir pela riqueza, mas também nunca fugiu dela, porque ela tinha consciência de que, e até tem essa frase no livro que diz assim: se Deus me deu uma coroa, é para que eu possa usá-la em favor dos menos favorecidos.
os menos privilegiados. Não é para eu fugir da coroa e dizer, não quero ser rainha. Tem um momento até que o avô dela pergunta, ela tinha acho que 7 anos de idade, o avô dela pergunta, minha filha, você é assim meio diferente, que você gostaria de deixar a sua vida aqui na realeza para se dedicar à vida de um mosteiro, por exemplo, ficar lá orando? Ela disse, olha papai, para mim seria muito agradável, mas, aí ela fala essa frase, Deus não me deu uma coroa para eu fugir dela, sim para usar em favor das pessoas. Então ela abandonar ali aqueles talentos que ela tinha financeiros para poder se enclausurar em um local e ficar apenas rezando 24 horas, seria muito menos proveitoso. E ela conseguiu realmente lidar com essa situação, saiu aprovada e ao chegar ao mundo espiritual foi recebida por Maria de Nazaré. E aí eu fico observando, olha só, alguns detalhes que a gente vai vendo nas histórias, quando a gente vai lendo com atenção e vai juntando uma coisa e outra, a gente consegue traçar paralelos, né? Vou fazer aqui um parêntese. Quando Bezerra de Menezes desencarnou, que já é um espírito muito evoluído, todos nós sabemos disso, ele foi recebido no mundo espiritual por Celina, que era a mensageira de Maria de Nazaré. E isso não é por questão apenas de Nossa Senhora é vaidosa e dizer, vou mandar uma serva minha e receber Bezerra de Menezes. Não é nada disso. É questão de vibração. Quando Bezerra de Menezes desencarnou, isso é uma dedução que eu tiro das minhas leituras, né? Desencarnou, ele estava em um padrão vibratório muito alto comparado com o nosso, mas ainda bem distante de Maria de Nazaré. Então, para que ela pudesse descer, entre aspas, até o encontro dele, seria muito trabalhoso para ela, teria que diminuir aquela vibração dela todinha para poder se encontrar com ele. Então ela mandou um espírito ali intermediário entre os dois, que Celina estava ali mais fácil de acessar a Bezerra de Menezes, mas também já conseguia uma sintonia com Maria de Nazaré. Então Celina foi lá, convidou Bezerra de Menezes em nome de Maria de Nazaré para encontrar-se com ela, e ele foi levado até a sua presença espiritual com o auxílio de Celina, certo? Agora fechamos o parênteses aqui, vamos voltar para a história da Isabel Aragão. Isabel Aragão não foi recebida por Celina, ela foi recebida por Maria de Nazaré, o que demonstra que ela era muito mais evoluída do que Bezerra de Menezes, né? Porque ela já estava ali no ponto de ser recebida pela própria Maria de Nazaré, e ela foi levada por Maria de Nazaré para encontrar com Jesus. Então Jesus pediu a Maria de Nazaré que fosse até onde Isabel Aragão estava e levá-la até o seu encontro. E ao chegar ao encontro de Jesus, muito emocionada e dizendo que achava que não merecia estar ali e tal, Isabel Aragão, Jesus teve aquele momento de confraternização com ela e depois falou para ela o seguinte: olha minha filha, a sua missão na terra, os seus testes na terra, né, estão concluídos. Você agora só vai voltar a encarnar na terra se quiser, quando quiser, onde quiser e como quiser, porque eu sei que de você só vem o amor. Então, quando nós chegarmos a esse nível de evolução espiritual, nós estaremos realmente aprovados em todos os testes, em todas as dificuldades, em todas as experiências que nosso planeta nos proporciona. E depois disso, Isabel voltou a encarnar algumas vezes aqui na Terra, por livre e espontânea vontade, com o desejo de auxiliar outros espíritos que são muito queridos dela também, lá no mundo espiritual. Então é esse esforço que precisamos fazer, porque, como fala aqui, os lugares aqui, no mundo espiritual, no caso, não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Então não adianta nós acharmos que os títulos que amealhamos aqui no meio acadêmico, fazendo especializações, mestrados, doutorados, serão suficientes para nos credenciar diante do mundo espiritual. Não que isso seja negativo. A qualificação acadêmica faz parte também do progresso espiritual, mas é preciso saber que quanto mais esclarecimento nós recebemos, mais responsabilidade nós temos a desempenhar.
E isso fica claro, por exemplo, quando aqui no livro Nosso Lar, André Luiz chega ao mundo espiritual e após um período de muito sofrimento lá no umbral, ele tenta então, após já estar ali sendo auxiliado, um período, já ter reequilibrado mais suas energias, ele tenta então voltar a realizar algum tipo de serviço. E como ele havia sido médico na encarnação anterior, ele fica com o desejo de exercer a medicina no mundo espiritual. Mas é advertido, esclarecido a ele, que ele não poderia desempenhar essa medicina naquele momento, porque as leis que regem o mundo espiritual são muito diferentes das leis da medicina da Terra. E ele estava, na verdade, ainda sendo um paciente no mundo espiritual. Ele não teria como já agir como um médico ali, como um curador. E que ele precisaria iniciar uma jornada de trabalhos menos complexos para que pudesse então chegar, depois de muito tempo, a desempenhar essa missão também no mundo espiritual. Então, precisamos ter essa humildade de saber que todo trabalho dignifica. Não existe uma função que seja útil e que não seja também dignificante. Todo trabalho honesto é digno e tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Quanto mais nós fazemos bem, realizamos bem uma atividade que nos cabe, novas atribuições nos são conferidas, porque nós vamos ali recebendo e conquistando confiança cada vez mais. Destaca também aqui a questão do uso da riqueza, né? Que em relação à riqueza da inteligência, que fala que a riqueza da inteligência deve ser utilizada como a do ouro, deve derramar em torno daquele que a detém os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Eu fico vendo aí muitas pessoas que passam a vida inteira estudando, fazendo cursos e mais cursos, mas não fazem nada de útil com esse conhecimento, apenas para exibir que tem tal título e outro. Por outro lado, há alguns anos eu vi uma reportagem na imprensa, não sei qual foi o canal, de um jovem que havia acabado de entrar na universidade e ele ia fazer um curso da área de ensino, não sei se era pedagogia ou era letras, alguma coisa assim. E ele, muito jovem, morava em uma comunidadezinha carente, e mal ele entrou na universidade, a primeira coisa que ele fez foi começar a ensinar as crianças da sua comunidade. Ele, com 17, 18 anos de idade, começou lá, pegou uma barraquinha lá, um lixão lá perto, um resto de lona, com uns pedaços de pau, fez lá uma barraquinha improvisada, encontrou uns livros no lixo, meio manchados,